Acordando com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele lhes disse. Marcos capítulo 16, verso 7. Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas estão desistindo de algumas coisas que são importantes. Elas desistem de realizar os seus sonhos, desistem de lutar pelo seu casamento, desistem de estudar. Alguns entregam seus ministérios desistindo do seu chamado. E nós podemos até desistir dos nossos propósitos e dos propósitos de Deus. Mas o Senhor jamais desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos da sua presença, Deus jamais abre mão da nossa vida. A história de Pedro nos ensina muitas coisas. Ele foi um homem que viveu situações extremas de exercer sua fé de tal maneira, a ponto de ter a sua inspiração reconhecida por Jesus como sendo do Espírito Santo, a ser repreendido por Jesus por estar sendo usado pelo diabo e, em um momento, ele anda sobre as águas com Jesus e no outro ele afasta os seus olhos de Cristo e começa a se afogar. E Pedro também foi aquele que disse a Jesus que jamais o abandonaria e algumas horas depois ele disse: eu não conheço esse homem. Talvez ele se pareça muito comigo ou com você, vivendo entre altos e baixos na nossa vida espinhosa, na nossa casa, nas nossas finanças e em outras áreas da nossa vida. Mas um dos fatos mais marcantes da vida de Pedro foi que Jesus nunca desistiu dele, assim como Jesus também não desiste de você e nem de mim. E nessa passagem escrita por Marcos, Jesus manda um recado ao discípulo e também a Pedro, porque depois que ele negou Jesus por 3 vezes, ele tinha desistido de continuar a obra de Deus, mas Jesus não desistiu dele. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados e das nossas fraquezas e limitações, Deus jamais desiste. Mesmo que tenhamos jogado a toalha, que não tenhamos mais forças para prosseguir em nossa caminhada, Deus olha para nós com um olhar de compaixão e Ele está de braços abertos esperando que voltemos para Ele. Pedro era um pecador como eu e como você. E ele tinha um temperamento difícil. Tomava decisões precipitadas e se decepcionava consigo mesmo. Entre os discípulos, ele talvez fosse o mais impetuoso e Jesus viu nele qualidades admiráveis que poderiam ser úteis para o crescimento do reino de Deus. Mas acima disso, Jesus o amava. E por isso não abriu mão dele. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que não desistiu de Pedro também não abre mão de você. Por mais que você tenha errado, é sempre tempo de recomeçar. E Deus sempre nos dá uma nova chance. Ele nos ama e não quer que nós fiquemos longe de sua presença. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, muitas pessoas que ouvem essa mensagem estão vendo como Pedro. Estão com uma vida destruída, com a sua autoimagem reduzida. Eles desistiram dos seus sonhos, dos seus ideais e não têm mais forças para enfrentar a vida. Por isso, Pai, eu clamo ao Senhor que, nesse momento, Pai, eu te peço que acolha esse irmão, que acolha essa irmã nos teus braços de amor, que devolva a esperança e a motivação, que eles se ergam novamente e que eles tenham força para recomeçar. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém.